Olá pessoal, professor Leandro Costa Longa, e nesse canal nós falamos sobre tecnologias sustentáveis, um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Esta é a sexta parte de uma entrevista feita com o engenheiro eletricista Pedro Baquete. E nessa parte a gente vai falar sobre os oportunistas, aquela galera que não está preparada e quer ganhar um dinheiro fácil nesse setor. Então nós vamos ajudar vocês a identificar quem são esses e quais os principais erros que eles cometem. Fica aí depois da vinheta que você vai ver tudo. Agora, falando em ter interesse e a hora ser agora, a gente sabe que é a hora também para muito aventureiro embarcar nessa, né, cara? Tem galera comprando kit da China, montando, um monte. Eu tenho visto aqui no entorno mesmo, nos telhados, minha casa é relativamente alta, nos telhados em torno, né? Instalações que eu falei, pô, esse negócio não tá certo, né? Então, eu queria que você desse uma dica para o pessoal que está querendo aproveitar esse momento para fazer, de o que eles têm que observar na hora de contratar uma empresa para saber se aquele pessoal é sério e também, depois que o serviço está executado, aonde que as pessoas têm que olhar para saber se aquilo foi bem feito ou se está gambiarrado. Pô, legal, legal, Leandro. Ó, você tocou num ponto aí, você tocou na ferida, né? Olha, realmente tem, como eu falei anteriormente, né, essa questão aí do o mercado de solar fotovoltaico, ele está bem aquecido, né? A gente precisa de energia e é uma opção. E não só opção de questão de energia, é questão de investimento também. Se você fizer uma comparação com qualquer outro investimento, energia solar hoje, fotovoltaica é um investimento muito atrativo, né? Então, assim, por esse motivo, de fato, como qualquer outro mercado, como o mercado da informática, como qualquer outro mercado, vai entrar gente de tudo quanto é jeito, enfim, gente que está achando que vai enriquecer da noite para o dia e tudo mais. O que eu costumo dizer é o seguinte: vale muito a pena você peneirar, né, as empresas, os profissionais que trabalham nesse setor. E assim, eu costumo dizer que vale a pena, por exemplo, o primeiro passo é você buscar indicações. Esse eu acredito que é que assim é o primeiro passo. Então, ou seja, hoje a gente já está num nível que você tem aí, né, pessoas que estão no mercado, então dá para você não precisa sofrer a mesma coisa que a pessoa sofreu, né? Então, ou seja, você pode ter indicação, você pode perguntar como é que foi, enfim, né? Então, eu acho que esse é um ponto que bem importante. E vamos dizer, depois da indicação, vale a pena você também verificar como que a pessoa te passa uma proposta. Então, por exemplo, algumas informações tem que estar na proposta. Eu vejo propostas, às vezes, que não vem nem a marca, nem a especificação dos equipamentos. Eu vejo proposta que vem marca, mas ele coloca mais de uma opção de marca, de equipamento. Então, eu vou te ser sincero, eu como cliente, eu já ficaria com o pé atrás. Então, por exemplo, você coloca lá, eu vou te entregar ou marca X, ou marca Y, ou marca Z. Cara, não existe isso. Inclusive, marcas que têm muita diferença entre si, tanto até inclusive de garantia. Então, e às vezes tem proposta que nem vem. Então você fica, então, ou seja, mesmo que você é leigo, não saiba ver essa informação, não saiba assim traduzir, interpretar essa informação que vem, mas faz muito sentido você avaliar isso. Então, são pontos, né? São dicas que é importante. Outra situação é a questão dos serviços, entendeu? Que estão inclusos. Então tem muita gente que às vezes vai pegar a proposta só olha lá no final, preço. Preço, preço, preço. Pegou 10 propostas, jogou para cima, qual que é mais barata? Essa que eu vou fazer. E às vezes esquece de ver o serviço que está incluído, entendeu? Esquece de ver algumas garantias, entendeu? Então, ou seja, são indícios assim, né? Outra situação é o seguinte: empresas que têm disponibilidade de financiamento já passaram por alguma peneira.
Então, ou seja, o banco não vai dar crédito, não vai disponibilizar uma plataforma para qualquer empresa, ele tem lá uma peneira. Claro que, né, isso daí também não vai garantir 100%, mas pelo menos já é mais uma peneira. Então, hoje é importante, né, verificar isso. Existem algumas certificações que as empresas, os profissionais podem ter, então, que isso daí vai dando um resguardo maior. Mas, por exemplo, se você vem e pede um orçamento para a pessoa, quanto que fica para instalar, eu quero gerar tantos quilowatt-hora, e a pessoa já te dá um valor e não te pergunta mais nada, é outra situação que você está vendo que ela não teve aquela preocupação mais detalhada. E é importante, Leandro, sempre lembrar o seguinte: energia solar não é um produto de prateleira, é uma solução de engenharia. Produto de prateleira, quando você vai lá comprar um mouse, comprar, né, um celular, é um produto de prateleira. Você pegou a marca, pegou a especificação, é aquilo que você vai levar. Agora, energia solar fotovoltaica tem um serviço. Então, eu costumo dizer, até brincar, falar assim, faz sentido você comprar uma Ferrari e dar para uma criança dirigir? Faz sentido? E tem acontecido muito isso. Tem acontecido muito isso. Então, você faz um investimento num equipamento muito bom e dá para um profissional que não está preparado para poder tirar o maior proveito daquele equipamento. Então, isso acontece muito. Então, ou seja, eu volto a dizer, eu chamo muita atenção, gosto muito de comentar isso. Não olhe só preço. O preço é importante? Muito importante. Mas lembre que, às vezes, o barato costuma sair caro. Então, não é questão de luxo, de você comprar, eu vou pagar mais caro porque eu quero pagar. Não, não é isso. Observa lá, filtra lá nas propostas, no atendimento, no pós-venda. Tem que lembrar o seguinte: tem um pós-venda, ou seja, tem aquela conta que ainda vai vir ainda para você, né? Será que você sabe ver se o que está sendo cobrado é certo ou não? Tem esse pós-venda, será que você sabe ver se a sua geração está compatível ou não? Então, são detalhes que você vai amadurecendo, você vai, né, estreitando um pouco mais de contato com quem está te oferecendo energia solar, que você já consegue ter uma noção. Pô, esse camarada aí só quer vender. Não, esse camarada aí, ele tem uma noção. Então, vale a pena ter essas preocupações. Outra coisa, quem faz esse investimento tem que lembrar o seguinte: tem um passivo trabalhista. Quando você contrata uma empresa ou um profissional, você também está sendo corresponsável. Qualquer acidente que acontecer, você está sendo corresponsável. A equipe está usando os EPIs, a equipe tem EPI, a equipe trabalha de uma forma planejada. Então, são situações também que dá hoje. Hoje, qualquer pessoa tem condição de ter essas informações, entendeu? Tem condição de olhar. Por exemplo, existem sites aí são sites de referência, você buscar a qualificação, o feedback de cliente. Sei lá, quando eu vou comprar um produto, às vezes eu olho lá a qualificação dos comentários para ver se aquele produto realmente é bom ou não. Eu estou falando de produto de prateleira. Imagina serviço, entendeu? Então, são esses detalhes, Leandro, que realmente eu acredito que faz muito sentido você observar quando você vai fazer um investimento. Até porque, quando você vai fazer um investimento, você quer tirar uma dor de cabeça e não ter outra, né? Com certeza. Agora, assim, a instalação está pronta, né? Você contratou, você não entende, você não subiu no telhado, o camarada fez lá e falou: tá pronto, tá certo, tal. O que o camarada vai olhar para saber as principais cagadas que foram feitas? Legal. Ó, pontos relevantes que eu considero relevante é você pegar, primeiro pedir o manual do inversor e verificar se as distâncias que ele deixou o inversor instalado se estão sendo respeitadas. Isso é básico. E tem muita gente que não faz. Então, por exemplo, por que isso? Porque se ele não for respeitado essas distâncias, você vai perder a garantia. Você pode perder a garantia. Se o camarada pedir para você tirar uma foto de onde foi instalado o inversor e esse inversor estiver num local inadequado, o fabricante pode te recusar a atender sua garantia e você pode diminuir a vida útil do seu equipamento, porque o inversor é um ponto onde gera calor, passa calor por ele e ele precisa dissipar esse calor. Se ele fica num local muito fechado, ele vai ter dificuldade de dissipar e esse calor vai ficar retroalimentado e pode danificar o inversor. Esse é um ponto. Outro ponto, cabos elétricos. É muito importante que esses cabos estejam protegidos, tá? Eu costumo dizer o seguinte: a instalação elétrica, ela é
quanto menos você vê ela, melhor bem feita, mais bem feita ela foi. Então assim, o cabeamento é importante que esteja protegido, tá? Então essa é uma outra dica aí, né? Depois que estiver instalado. Então, e outra coisa, olha que interessante. Não foi nem eu que vi, foi um cliente meu, né? Ele é arquiteto, ele tirou umas fotos lá de um sistema que foi instalado e ele viu marca de pé em cima do painel. Leandro, existem testes de eletroluminescência que conseguem detectar se o módulo, se o painel foi pisado. E se ele foi pisado, ele perde a garantia. Existem microfissuras que talvez não são visíveis a olho nu, mas a médio prazo, a curto médio prazo, traz danos àquele painel que foi instalado. Então, ou seja, mais uma vez a gente volta lá a questão da mão de obra. Então, ou seja, eu já vi foto de camarada coloca ainda assim, empresa especializada, só tem especialista e os caras tudo em cima, aquele monte de marmanjão pesado em cima dos painéis. Então, assim, o problema é o seguinte, o vidro não vai quebrar, o vidro temperado não vai quebrar, ele é bem resistente. Porém, aquela microfissura que tem na célula fotovoltaica, que vai acontecer, vai e pode inoperabilizar o painel. Então, assim, são informações, são situações que é importante. Então, ou seja, se você tem a oportunidade de acompanhar uma instalação, você vê o camarada subindo em cima, opa, Igão, pode ser, não é assim, entendeu? Então, enfim, tem todas essas questões aí que, mais uma vez, energia solar é detalhe. São detalhes que no final, quando você soma tudo, faz diferença no final do resultado, entendeu? Entendi. E outra coisa também que é importante, Leandro, é o seguinte, painéis com orientações diferentes. E principalmente painéis, módulos instalados virados para o sul. Eu já fiz instalação, tá? Com painéis virados para o sul, mas o meu cliente estava ciente e ciente das perdas e a gente acabou instalando um pouquinho a mais de painel para ele compensar essa perda. Ele estava ciente. Então, ou seja, eu falei, inclusive eu não omiti nem neguei a informação, pelo contrário. Eu informei ele, eu falei, ó, o seu telhado é assim, você prefere que a gente instale mais painel ou que a gente monte uma estrutura à parte aqui para poder modificar essa orientação dele. Ele, não, pode colocar um painel a mais. Então, assim, que eu tô me lembrando agora de bate-pronto... Painel que é instalado na horizontal, assim. Como é que é isso? Outra, boa. Então, os módulos, é interessante que eles sejam instalados com uma inclinação, tá? Quando eles ficam na horizontal, eles acumulam mais água, ou seja, eles têm perdas porque eles não estão aproveitando aquela incidência de luz solar com a melhor eficiência, então eles perdem um pouco de eficiência, e a questão da limpeza, porque se ele fica na horizontal, quando chove, poça e suja mais, então você vai ter que limpar mais vezes.